Olá, vestibulando! Iniciamos agora então a nossa aula de língua portuguesa. Vamos então tratar do tema Morfologia 2. Vamos iniciar então com os verbos. Verbo é a única classe de palavras que você pode conjugar. E como que você vai conjugar um verbo? Você conjuga naqueles pronomes pessoais que você já deve ter visto. Veja lá a definição de verbo. Verbo é uma palavra de forma variável que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo. Então o verbo você utiliza o tempo todo para escrever qualquer texto. Às vezes um texto vai ser só um verbo, mas ele mesmo assim tem sentido, como eu digo, choveu. Choveu, chove. Isso é uma frase, é uma sentença que tem sentido e é apenas um verbo. Então o verbo é o que faz todo o sentido de uma oração. Você dificilmente vai encontrar uma oração que não tenha verbo. É como o caso de você dizer socorro. Socorro é uma oração dotada de sentido que não tem verbo. Mas isso é bem raro. Você normalmente vai encontrar verbos para você fazer com que aquela oração, que aquele texto tenha algum sentido. Vamos ver então as flexões do verbo. O verbo pode flexionar em número, quer dizer, ele pode ser singular ou plural. Pode flexionar também em pessoa. O que isso quer dizer? Pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa do plural ou do singular, aí flexionando também em número. Primeira pessoa é quando eu falo de mim. Eu estou falando de mim, eu estou falando em primeira pessoa ou de nós. Estou incluindo mais alguém, mas eu estou incluída na pessoa que eu estou falando. Quando eu falo segunda pessoa, é a quem eu me dirijo. Pode ser uma ou pode ser várias pessoas. Pode ser tu ou pode ser vós. Ou pode ser vocês. Ou terceira pessoa é quando eu falo de alguém que está longe da minha conversa. Eu falo com você, mas falo de uma outra pessoa que está na outra conversa. É uma terceira pessoa. É de quem eu falo. Pode ser também uma pessoa só ou pode ser várias. Essas são algumas flexões do verbo. Além disso, você pode flexionar o verbo no tempo presente, no passado e no futuro. E esses tempos também têm algumas categorias no português que nós já vamos dar uma olhadinha. Em seguida, você pode flexionar o modo, que pode ser indicativo, pode ser subjuntivo ou pode ser imperativo. Vamos já ver em seguida como é que eles são esses modos e quais são os exemplos que nós temos disso. E podemos também flexionar o verbo na voz passiva ou ativa. O que isso quer dizer? Se a voz é ativa, significa que o sujeito da oração é quem exerce a ação. Ele que exerce a ação, o próprio sujeito. Quando ele está na voz passiva, é o sujeito da oração que recebe a ação. Não é ele que faz a ação, mas ele recebe, ele sofre a ação. Na língua portuguesa, nós podemos dizer que os verbos têm 3 conjugações verbais. Essas conjugações são de acordo com a terminação do próprio verbo. Se o verbo termina em ar, ele é um verbo de primeira conjugação. Quase todos os verbos terminados em ar vão ter a mesma conjugação. Desse verbo seria amar, andar, passear. São alguns dos exemplos que a gente pode citar. A segunda conjugação seriam todos aqueles terminados em er. Comer, beber, receber, viver. Eles vão ter todos uma conjugação praticamente igual. E por fim, nós podemos ver a terceira conjugação, que são aqueles terminados em ir. E esses verbos nós temos como exemplo sorrir, partir. Então essas conjugações são quase sempre iguais, exceto alguns verbos que nós vamos ver para frente, que são irregulares, defectivos ou abundantes. Mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Os tempos verbais. Vamos conhecer então alguns tempos verbais do português. O primeiro deles é o presente. O presente você não tem outras categorias, ele simplesmente é o presente. É um fato que acontece no momento em que eu estou falando. Exemplo, nós recebemos nossas provas. Esse tempo é um tempo presente, porque é exatamente no momento que aconteceu é que a pessoa fez a narração. Em seguida, vamos ver o pretérito. O pretérito tem 3 divisões. Ele pode ser o pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Exemplos. No pretérito perfeito, Daniel pintou a casa. Veja, é uma oração que foi iniciada e concretizada no passado. Ela simplesmente aconteceu, ele pintou a casa e ponto. Aí vamos ver um exemplo do pretérito imperfeito. Daniel pintava a casa quando Júlia chegou. É uma oração iniciada no passado, mas não concretizada nesse mesmo passado. O que aconteceu? Daniel teve que parar a sua pintura quando Júlia chegou. Então ele pintava a casa quando Júlia chegou. A chegada de Júlia fez com que Daniel parasse, de alguma forma, de pintar a casa. Vamos ver um exemplo do pretérito mais que perfeito? Daniel pintara a casa
quando Júlia chegou. Essa é uma oração que se iniciou no passado e terminou no passado quando um outro passado se iniciou, que é quando Júlia chegou. Então ela inicia e termina no passado, mas existe um outro passado dentro dela, que é o passado de Júlia que chegou, que também é passado. Então é uma oração num pretérito mais que perfeito. Outro tempo verbal da língua portuguesa é o futuro. Ele tem duas divisões. É o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos ver os exemplos? Daniel pintará a casa. Repare que nessa oração é certo que o Daniel vai de fato pintar a casa. Então, nesse futuro, é uma ação concreta, uma ação que vai acontecer certamente. Vamos dar uma olhadinha, então, no futuro do pretérito. Daniel pintaria a casa, mas a tinta acabou. Veja que em Daniel pintaria a casa, mas a tinta acabou, é uma ação provável, mas que é interrompida por alguma outra ação. Então, Daniel não chega a pintar a casa, ele pintaria se ele tivesse tinta, mas como a tinta acabou, ele não pintou. É uma ação apenas provável de acontecer, mas que não aconteceu. Os verbos podem ter seus modos verbais também. E quais são eles? O primeiro que nós vamos estudar é o verbo no indicativo. Um verbo quando está no indicativo significa que é um fato real, é um fato que realmente acontece ou aconteceu. Eu escrevi uma carta. Esse é um fato real. Ele realmente acontece ou vai acontecer, né? Eu escreverei uma carta. Então é um verbo que está no indicativo. É um dos modos verbais que você vai conhecer da língua portuguesa. Outro modo verbal é o modo do subjuntivo. Subjuntivo é aquele fato que é hipotético. Pode não vir a acontecer. Eu escreveria uma carta se ele fosse mais meu amigo. O que isso quer dizer? É uma coisa que eu faria, mas talvez eu não vá fazer, porque ele não é meu amigo. Então é um verbo que está no subjuntivo, é hipotético. O outro é o verbo no imperativo. Um verbo que está no imperativo significa que eu estou dando um ar de conselho, ordem, às vezes uma bronca, né? Não faça isso, nunca mais, né? Não entre nesse local. Então uma ordem, um conselho, ou realmente uma forma de você mandar alguma dica, seria também um verbo no imperativo, é um outro modo verbal. Um verbo pode ter algumas formas nominais. Essas formas nominais se dividem em gerúndio, particípio e infinitivo. O primeiro que nós vamos estudar é o infinitivo, que é subdividido em infinitivo pessoal e impessoal. Mas o que é o infinitivo? O infinitivo é aquele verbo que está na sua forma sem conjugação. Ele está lá terminando em ir, em ar ou em er. Então, ele sem essa conjugação, a gente diz que é um verbo no infinitivo. Mas para você usar esse verbo para escrever teu texto, para interpretar um texto, para você encontrar ele em algum contexto, ele vai ter que estar de alguma forma. Ou ele vai estar impessoal ou ele vai estar pessoal. Vamos ver os exemplos? Morar lá seria ótimo. Nesse exemplo, morar lá seria ótimo. Você pode reparar que nós não temos um sujeito determinado. Morar lá seria ótimo. Qual é o sujeito dessa oração? Ele não existe, então ele é impessoal, é um infinitivo impessoal, morar lá. No exemplo, é conveniente voltarmos para casa? Até existe um sujeito. Você até pode dizer que existe um sujeito, somos nós, né? Voltarmos para casa. Mas é indeterminado, você não sabe quem ele é. Esse é infinitivo pessoal porque existe uma pessoa do verbo, que é o nós, né? É conveniente nós voltarmos para casa. Mas você não tem uma determinação de quem seria esse sujeito dessa oração. Por isso a gente diz que ele é um infinitivo pessoal, porque tem um pronome pessoal. Gerúndio. Imagine você na seguinte situação. Você liga para sua operadora de telefone e quer falar sobre algum assunto, quer mudar o seu plano e tal. A operadora diz: eu vou estar passando sua ligação. Aí você pode sentar, porque ela vai ficar para sempre passando a ligação. Qual o problema? O problema é que o gerúndio tem um momento certo para você utilizar. Você não pode utilizar o gerúndio em qualquer momento. E o que isso significa? Significa que o gerúndio costuma ser uma ação que continua acontecendo ao longo do tempo. Então é uma ação que se repete. Quando a moça te diz que vai estar passando a ligação, você só imagina que ela vai ficar um tempão passando sua ligação. É uma ação repetitiva. Então o gerúndio não é proibido, mas você tem que saber utilizar ele. Muitas pessoas acabaram ficando com tanto receio do gerúndio,
de tanto que falaram que as pessoas utilizavam gerúndio na oralidade e usavam de forma errônea, que acabaram não usando mais o gerúndio, evitando ele ao máximo. Mas ele, em algumas situações, ele é totalmente necessário, porque é uma coisa que realmente acontece e continua acontecendo ao longo do tempo. Veja o exemplo. Mesmo morando sozinho, ele era feliz. Nesse caso, esse morando tem que ser no gerúndio mesmo, porque você fica morando o tempo todo, você mora naquele local. Então, mesmo morando sozinho, esse gerúndio é totalmente plausível de se utilizar num texto. Então, toma cuidado, mas utiliza o gerúndio na situação correta. Outra forma é o particípio. O particípio é uma ação consolidada. O que isso quer dizer? Significa que é uma ação que realmente aconteceu. No exemplo, encontrado o carro, voltamos para casa. O que isso significa? O carro foi de fato encontrado. Foi uma ação consolidada. O carro foi encontrado e a partir disso foi feita uma outra ação. Voltamos para casa. Então, o particípio a gente utiliza nessa situação quando ele está sozinho. Quando ele não está sozinho, ele pode ser um verbo auxiliar. Tinha falado, havia comprado. E nessas situações, ele é um particípio como verbo auxiliar. Nós podemos dividir, então, em dois tempos. Os tempos simples e os tempos compostos. Dá uma olhadinha no exemplo do tempo simples. Ela é mesmo uma mulher de sorte. Nesse caso, a gente está utilizando um tempo simples. É mesmo uma mulher de sorte. O verbo que está ali é simples, ele não está acompanhado de outro verbo. Quando eu digo que é um tempo composto, eu estou utilizando mais do que um verbo. Então, jamais teria retornado aquela ligação. Então, teria retornado aquela ligação. São dois verbos que eu estou utilizando juntos, um auxiliar do outro. Ali eu tenho, então, um tempo composto. Vamos ver, então, a classificação dos verbos. Os verbos têm algumas classificações que são importantes. As baratas. Mas quem é o sujeito? A escola. Então, o sujeito do verbo não é quem exerce a ação. Ele sofre a ação. Então, nesse caso, eu tenho a voz passiva. Em alguns casos, no vestibular, você pode se deparar com questões abertas que vão te pedir para transformar da voz ativa para a voz passiva. Muito cuidado nessa hora. Preste bem atenção, identifique quem é o sujeito, quem está sofrendo a ação, e aí sim você inverte para fazer com que quem está sofrendo a ação virar o sujeito da oração. E a gente pode ter também a voz reflexiva. A voz reflexiva é aquela voz que reflete no próprio sujeito da oração. Veja lá. O bebê machucou-se. A ação está sendo feita pelo próprio bebê. É o bebê que machuca a ele mesmo. Então, o sujeito que pratica a ação também sofre a ação. Então, eu digo que eu tenho a voz reflexiva. É bem comum você encontrar esse tipo de voz reflexiva sendo cobrado no vestibular. Então, não se esqueça, a voz reflexiva é quando o sujeito que exerce a ação é o mesmo que sofre a ação, como no caso do bebê, machucou-se. E você pode ter também uma voz reflexiva recíproca. O sujeito que exerce a ação tem um outro sujeito que também pratica essa ação. Então, veja o exemplo. Os políticos agrediram-se durante o debate. Quer dizer que um agrediu ao outro. Não foi só um político que agrediu o outro. Os dois, um agrediu ao outro. Então, ela é reflexiva, porque o sujeito está agredindo, está sendo agredido, e, ao mesmo tempo, ela é recíproca, porque ela acontece com os dois lados da oração. Certo? Vamos dar uma olhadinha em preposição? Veja os exemplos. O livro de Marco estava sobre a cadeira. O que tem nesse exemplo? Esse sobre a cadeira, eu tenho uma preposição, porque ele não está simplesmente, ele está sobre algum lugar. Isso é um tipo de preposição. Veja o seguinte exemplo. Ele sempre concorda com você. Vamos ver que quem concorda, concorda com alguma coisa ou com alguém. Então, ele sempre concorda com você. Esse com também é uma preposição. Todos eles moravam em Brasília. Quem mora, mora em algum lugar. Esse verbo seleciona, então, uma preposição, que é a preposição em Brasília. Então, todos eles moravam em Brasília. Quais são as classificações que nós podemos dar para essas preposições? Elas podem ser essenciais, que são aquelas palavras que sempre funcionam como preposição. Veja só quais são elas. A, com, em, por, ante, contra, entre, sem, após, de, para, sob, até, desde, perante e sobre. Aí, se você quiser, você bola uma musiquinha, coloca um ritmo para você não esquecer delas, tá bom? Veja lá, elas podem ser também acidentais.
As preposições acidentais são aquelas que, de acordo com a posição dela dentro de uma oração, de acordo com o contexto daquela oração, naquela situação ela passa a ser uma preposição. Veja quais são elas. Conforme, mediante, salvo, consoante, como, segundo, durante, exceto e visto. É importante que você procure memorizar quais são essas preposições. Em que circunstâncias se utiliza elas? Porque de acordo com o texto elas vão ser ou não preposições. Invente uma poesia, faça uma música, crie, mas tente memorizar quais são para que você não seja pego de surpresa no vestibular, certo? Conjunção. O que são conjunções? São termos que são essenciais dentro da língua portuguesa. Veja o exemplo. Atravesso noites e dias no vento. Veja aqui, o que está juntando o atravesso noites e o dias no vento é um e. E esse e é uma conjunção, é o que liga duas orações. Podem ser orações subordinadas ou podem ser orações coordenadas. Veja lá. Marcos entrou e Débora saiu. São duas orações coordenadas. O Marcos entrou é separado e Débora saiu. Para eu juntar tudo e fazer com que tenha um sentido só, que uma coisa seja coordenada à outra, no momento em que Marcos saiu, Débora entrou, ou ao contrário, você coloca um e. Esse e é uma conjunção, é o que liga duas orações e faz com que elas tenham sentido juntas. Saímos quando você chegava. Esse quando também funciona como uma conjunção, porque no momento que nós saímos, você chegava. Esse quando junta as duas orações. Veja lá, elas podem ser tão coordenativas, quando são duas orações separadas e que eu apenas junto elas por um e, quer dizer, elas estão simplesmente, são duas orações que fazem sentido, elas são coordenadas, acontecem simultaneamente e eu junto elas para fazer um sentido só, ou elas podem ser subordinativas, que quer dizer que elas têm uma oração, não existe sem a outra. Existe uma oração principal e outra que é subordinada a ela. Para eu juntar as duas, eu vou colocar um pronome relativo, que pode ser que, né, o qual, e faz com que ela tenha sentido. Interjeição. E o que é então uma interjeição? Imagine que agora eu chego aí e puxo a sua orelha porque você não está estudando para o vestibular. Então, você vai dizer o quê? Ai! Esse ai que você falou é uma interjeição. Ela vai ser uma palavra que vai determinar uma emoção. É uma palavra que te traz emoção. Você pode ter também uma locução interjeitiva. Dá uma olhadinha nos exemplos. Meu Deus! Horas bolas! Pois sim! Valha-me Deus! Ora essa! Que horror! Santo Deus! Muito obrigada! Você pode perceber que elas são todas emocionais, todas emotivas. Elas estão exprimindo uma emoção, um sentimento em relação a alguma coisa. Meu Deus! Isso é uma interjeição. O meu Deus é uma locução interjeitiva, porque ela tem um sentido igual de uma interjeição, mas ela é formada por mais de uma palavra. Não é só um ai ou ui. Ela é um meu Deus, mas exprime também um sentimento em relação a qualquer situação. Na aula de hoje nós vimos vários assuntos relacionados aos verbos. Os verbos, suas conjugações, seus temas essenciais. E isso é fundamental para que você tenha êxito na sua prova do vestibular. Estude, releia, busque mais informações, leia vários textos e analise qual a conjugação verbal presente, qual é a função que aquele verbo tem dentro daquele contexto. Bons estudos e boa sorte!